Olá, algumas perguntas que as pacientes devem realizar quando procuram um cirurgião plástico para pensar em fazer uma cirurgia de mamoplastia de aumento ou colocar um silicone na mama, que eu acho que são importantes, são, por exemplo, existem diferentes tipos de implantes mamários? A resposta é sim. Existem implantes de silicone, que são os mais utilizados no Brasil, e existem implantes que são com salina, que o soro fisiológico é o recheio do implante. Existem implantes que têm revestimento com poliuretano, que é uma espécie de espuma, que tem mais aderência, implantes que têm uma textura lisa, ou seja, são lisos, e tem implantes que têm uma textura, uma rugosidade por fora. Cada um tem uma indicação específica que deve ser discutida com o seu cirurgião. Existem implantes redondos e implantes anatômicos, que são em forma de gota ou mais parecidos com o formato natural da mama. Também, os resultados finais estéticos da cirurgia com esses tipos de implantes não são diferentes, mas são questões que devem ser discutidas de acordo com a anatomia individual e com o seu cirurgião. Outra questão interessante é com relação à durabilidade dos implantes. Existe uma questão sobre se são vitalícios ou não os implantes, e a recomendação varia de acordo com a sociedade de cirurgia plástica de cada país. Então, hoje em dia, muitos dos implantes têm uma garantia da fábrica de 10 anos para defeitos de fabricação, mas pode acontecer de ser necessário realizar algum tipo de cirurgia antes de 10 anos. Por exemplo, se a paciente perde peso ou amamenta, a mama pode cair ou engorda, enfim. Então, não existe uma recomendação estrita hoje em dia de realizar a troca de implantes obrigatoriamente, mas acontece que muitas vezes acaba que é necessário fazer a troca de implantes por alguma outra razão. Vai doer uma cirurgia de implante mamário? Não costuma doer muito, costuma ser uma cirurgia muito tranquila, e a gente usa a medicação oral para dor e a paciente consegue retornar às suas atividades usuais de trabalho, né, que não envolvam grandes esforços de membro superior, muito rapidamente. Agora, a dor é uma coisa individual, então varia de paciente para paciente, mas 98% dos pacientes não tem nenhuma queixa de grande dor ou desconforto. Claro, algum desconforto, um pouco de edema na mama podem acontecer, alguma limitação de movimento dos braços nos primeiros dias pode acontecer, mas de modo geral é uma cirurgia com uma recuperação bastante. Qual é o tamanho certo para um implante mamário? Bom, não existe na realidade um tamanho certo para um implante mamário. Existe um tamanho que a minha amiga fez, ou que a minha prima fez, ou que alguma outra pessoa leiga recomendou. Bom, isso também é uma questão que depende muito das expectativas da paciente e das possibilidades do corpo e da pele da paciente, bem como o conhecimento técnico e abordagem de cada cirurgião. Então não existe um tamanho fixo e não necessariamente o tamanho que uma paciente deseja é um tamanho factível. Então, durante a consulta médica é importante que paciente e cirurgião cheguem a um consenso com relação ao tamanho, plano de colocação, se por cima do músculo, por baixo do músculo, enfim. Por isso a importância de uma consulta médica onde o tratamento é individualizado de acordo com cada paciente. Com relação à amamentação, não existe grande problema com relação a implantes mamários. É diferente quando se faz uma incisão na mama, por exemplo, para levantar a mama numa mastopexia ou numa redução de mamas, aí pode acontecer problemas de amamentação. Agora, o que é muito importante saber é que não são todas as mulheres que vão poder amamentar. Mesmo pacientes que não têm implantes mamários, não necessariamente consigam amamentar um filho. Então, a relação de causa e efeito entre colocar um implante mamário e poder amamentar não foi demonstrada nos estudos. O que pode acontecer é que, dependendo do plano de colocação, onde se coloca o implante, se embaixo do músculo ou embaixo da glândula mamária, a incisão, se pela areola, ou embaixo do sulco ou pela axila, isso pode potencialmente influenciar na capacidade de amamentação futura da paciente. O que acontece com relação
a ruptura do implante? Bom, os implantes mais novos, que possuem um gel coesivo que não se esparrama quando rompe, tem uma tendência a ter uma taxa de ruptura menor do que os implantes mais antigos. Então, a durabilidade de uma cirurgia de implante mamário hoje em dia é maior do que a durabilidade de uma cirurgia realizada com um implante de geração mais antiga. Agora, se tem ruptura, existe a necessidade de trocar o implante, evidentemente. Como é que a gente consegue identificar isso? Através ou de uma ecografia mamária ou o melhor exame, que é uma ressonância magnética da mama, que demonstra a ruptura, se existe extravasamento desse silicone e se existe alguma outra alteração de anatomia. E outra pergunta que muitos pacientes fazem é sobre: existem alternativas a um implante mamário? E a resposta é sim. Em muitos casos em que o paciente tem uma mama grande ou que a mama esteja caída, a gente consegue fazer um levantamento desse tecido, rearranjar o tecido e não precisa necessariamente de um implante. Em outros casos, a gente pode usar gordura da própria paciente retirada de uma lipoaspiração e utilizar essa gordura para aumentar o volume mamário. Então, sim, existem alternativas a um implante mamário. Não é necessariamente em todos os casos que a gente precise usar um implante mamário, mas também não são todos os casos que a gente pode utilizar gordura ou só levantar a mama. Por favor, pode colocar as suas perguntas abaixo que a gente vai ter um prazer em responder.